Aí, meninos, vamos lá para mais uma aula de matemática. Vai lá, hoje nós vamos falar sobre ângulos. Beleza? Primeiro vamos classificar eles em 5 grupos. O ângulo agudo, reto, obtuso, raso e giro. Vamos começar lá pelo ângulo raso. Opa, agudo. O que é o ângulo agudo? É aquele que é menor que 90 graus. Tá lá a figurinha, mostrando o ângulo agudo. Segundo ângulo, é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele que dá exatamente 90 graus, né? O ângulo mais conhecido de todos. Tá lá a figurinha dele. O próximo ângulo é o ângulo obtuso. O obtuso é aquele maior que 90 e menor que 180. Beleza? Tá lá um exemplo de um ângulo obtuso. Próximo ângulo, ângulo raso. O que é um ângulo raso? Um ângulo raso é aquele ângulo exatamente igual a 180 graus. Olha lá, ó, ele dá meia volta certinho, ok? E o último tipo aí, ou última categoria, é o ângulo giro. Aquele que dá a volta completa, né? Ele tem esse nome, não é à toa, giro. Olha lá, ele tem exatamente 360 graus, né? Se meia volta é 180, 180, 180, 360. Tá lá, uma volta completa, 360. Beleza? Continuando falando sobre ângulos, agora ângulos complementares, suplementares e replementares. Qual é a diferença entre eles? Vai lá. Primeiro, ângulos complementares. São ângulos complementares, aqueles dois ângulos que eu somo os dois e a soma é 90 graus. A gente fala que um ângulo é o complemento de outro. Então, dois ângulos complementares. Então, um ângulo sozinho não é complementar, né? Ângulos são complementares. São dois ângulos complementares, cuja soma resulta em 90. Olha lá. Ali eu tenho dois ângulos, o alfa e o beta. O alfa é o menorzinho e o beta um pouquinho maior. Beleza? Ângulos agora suplementares. O que caracteriza dois ângulos suplementares? Olha lá, ó. São que a soma seja igual a 180, ou seja, dá meia volta. Então, dois ângulos juntos e os dois juntos somam 180 graus. Assim a gente fala que um é o suplemento do outro. Olha lá, ó. O ângulo alfa e o ângulo beta também. O ângulo alfa aí, de novo, ele ficou sendo menor, mas não necessariamente ele é o menor, ok? Então, os dois juntos, o alfa mais o beta, que está ali de laranja, dá a meia volta completa. E para encerrar esses ângulos replementares. Dois ângulos são replementares quando a soma dos dois é igual a 360, ou seja, uma volta inteira. Olha ali, dois ângulos replementares. Neste desenho, o alfa está de vermelho e o beta está de azul. O alfa, dessa vez, ficou maior que o beta, tá? Então, não importa se é maior ou menor, às vezes são até iguais, beleza? Vamos continuar aí. E ainda continua falando sobre ângulos. Agora tem alternos, ângulos correspondentes e ângulos colaterais. Preste bem atenção nessas palavras. Alternos é que estão alternados. Correspondentes é que fazem correspondentes. E colaterais, laterais vêm de lado. Colaterais quer dizer que estejam do mesmo lado. E isso aí só vale, ó, para quando eu tenho duas retas paralelas, cortadas, esses cortados entre aspas aí, né? Porque uma reta não corta a outra. Ela faz uma espécie de intersecção, ok? Por uma transversal. Então, o que seria uma reta transversal? Seria uma reta que corta duas retas paralelas. Agora vai um desenho ali. Olha lá, primeiro caso, os ângulos alternos. Aí eu tenho os alternos internos. Olha lá o exemplo. Os dois ângulos de verde ali. Neste caso, chamei eles de M e N. E aquele circunflexo em cima quer dizer o quê? Ângulo M e ângulo N. Vejam que a reta T ali é a reta transversal. E as retas RR são as retas paralelas. Então, nós temos ali duas paralelas. Quem são as paralelas? R e S, cortadas por uma transversal T. Aí, note que um ângulo, eles ficaram do lado de dentro e não do lado de fora. Então, eles ficaram os dois ali do lado de dentro. Então, eles são alternos e internos. Por que alternos? Porque estão de lados alternados. Um está do lado direito da reta T e o outro está do lado esquerdo. Mas ambos estão do lado de dentro, né? Suponha ali que como se fosse um sanduíche. RS
tem um lado de dentro e tem um lado de fora. Beleza? Então, esses dois ângulos aí são exemplos de alternos, que estão de lados alternados, e internos. Do que a gente pode dizer de todo ângulo alterno interno? Olha lá e copia, hein? Podemos falar que estes ângulos são congruentes. Nós já discutimos isso bastante, né? O que são ângulos congruentes? Ângulos que têm a mesma medida. Agora, os alternos externos. Então, pela palavra, eles têm que estar de lados alternados, só que agora não mais do lado interno, do lado externo. Olha como fica a figura. Aí tem dois ângulos, qual o nome deles? Ângulo C e o ângulo D. Então, esses dois ângulos, eles são alternos e externos, beleza? Tanto o alterno interno quanto o alterno externo, eles são ângulos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. A medida do ângulo M, ali naquela primeira figura, é igual à medida do ângulo N. A medida do ângulo C é igual à medida do ângulo D. Beleza? Agora vamos falar pelos ângulos colaterais. Deixa os correspondentes para o final. O que são ângulos colaterais? Co mesmo, laterais lados. Então tem que ser ângulos de mesmo lado. Então eles não estão alternados, eles estão do mesmo lado. Olha os exemplos aí. Tem colaterais do lado interno. Olha lá, o ângulo 1 e o ângulo 2. Várias maneiras de representar. A gente já colocou a alfa e beta, que é a letra grega. Coloca a letra do nosso alfabeto com o circunflexo em cima. Ou também você pode colocar números. E a gente evita colocar números para não confundir, porque às vezes pensa que é cálculo. Mas também é uma maneira de usar. Ali a reta T, transversal de azul, e as retas RS paralelas, ok? Ângulo 1 e ângulo 2 são ângulos colaterais, ou seja, estão do mesmo lado. E do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de dentro. Então, são colaterais internos. E o que a gente pode dizer do ângulo colateral? Que a soma de dois ângulos colaterais é 180. Então, eles são complementares, suplementares ou replementares. Quem falou complementares aí, errou. Quem falou suplementares, acertaram. Porque quando eu somo dois ângulos e a soma dá 180, acabamos de falar ali atrás, são ângulos suplementares, beleza? Vamos lá, mais um. Colaterais externos. Olha como que fica a figura. São dois ângulos, está do mesmo lado, só que agora do lado de fora. O ângulo 7 e o ângulo 8. O que a gente pode falar desses ângulos? A soma dos dois é 180, ou seja, eles são suplementares. Olha lá. A soma de dois ângulos, que são colaterais, seja interno ou seja externo, sempre resulta em 180, ou seja, eles são suplementares. E por último, e não menos importante, os ângulos correspondentes. Olha ali. Quem é correspondente a quem? Aí ele ficou com a mesma cor, ó. O ângulo B corresponde a qual ângulo? Ao ângulo F. Então, eles são do mesmo lado. Mas um é interno e o outro é externo. Então, a gente não fala se é colateral interno nem colateral externo. Chamar de ângulos correspondentes. Quem corresponde ao ângulo A? Quem falou E aí, parabéns. Quem corresponde ao ângulo G? O ângulo C, beleza? E quem corresponde ao ângulo H? O ângulo D. Observe que esses ângulos aí, colocados com essas cores propositalmente, para você ver essa correspondência entre um e outro, eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes também. Então, tanto os alternos quanto os correspondentes são congruentes. Agora, alterno tem que ser ou os dois internos ou os dois externos. Os colaterais, do mesmo jeito, tem que ser os dois internos ou os dois externos. E se tiver do mesmo lado e não for interno e nem externo, é chamado de ângulo correspondente. Tudo bem? Tá ali, tá aí o último exemplo de ângulo correspondente. E também são ângulos congruentes. Beleza? Então tá aí, finalizamos mais uma aula de matemática. Muito obrigado. Um abraço.